Olá, eu sou Larissa Pacheco, advogada, e eu tô aqui hoje para conversar com você sobre locação sem contrato. Será que é possível locar um imóvel sem que haja um contrato escrito entre as partes? Então fica comigo nesse vídeo que eu vou explicar para você como funciona esse tipo de locação. Eu sou Larissa Pacheco, advogada, e esse é o meu canal. Aqui o meu intuito é deixar você consumidor sempre informado sobre os seus direitos. Então, por isso, já curte esse vídeo, se inscreva no meu canal para não perder os próximos conteúdos e vem comigo. Locação sem contrato. A locação sem contrato escrito é uma prática comum em muitos lugares, mas é importante compreender os riscos e as implicações dessa decisão. E por isso, hoje eu resolvi trazer esse assunto aqui para conversar um pouquinho sobre os pontos importantes da locação sem contrato escrito e como isso pode afetar a vida das partes envolvidas. A locação sem contrato escrito, ela é definida como um acordo verbal que ocorre entre o locador e o locatário. Em outras palavras, não há um documento escrito que descreva os termos e as condições do acordo. Isso, em primeiro momento, pode parecer uma opção fácil e conveniente para ambas as partes envolvidas. Porém, tal questão pode resultar em problemas no futuro. Uma das principais desvantagens da locação sem contrato escrito é que ambas as partes podem ter entendimentos diferentes sobre os termos do acordo. Por exemplo, o locador pode acreditar que o locatário só pode manter o imóvel por um período de 6 meses, enquanto o locatário pode acreditar que pode permanecer por um ano inteiro. Só nesse ponto já podemos verificar que a questão pode trazer muitos problemas. Sem um contrato escrito, não há uma documentação clara que possa ser usada para resolver esses conflitos. Outro problema da locação sem contrato escrito é que a mesma não protege as partes sobre possíveis problemas legais. Sem a existência de um documento escrito que descreva os termos e as condições do acordo, é difícil provar o que foi acordado entre as partes. Então, se surgir um litígio entre as partes envolvidas, pode acabar gastando muito tempo e dinheiro em disputas judiciais para resolver o problema. Além disso, a locação sem contrato escrito pode resultar em problemas fiscais. O locador pode estar sujeito a impostos sobre o rendimento do aluguel que não foram pagos. O locatário também pode ter problemas se o locador decidir aumentar o aluguel ou cobrar uma taxa de serviços públicos adicional sem aviso prévio. Outra desvantagem da locação sem contrato escrito é que pode ser difícil para o locatário provar que está morando no local. Isso pode ser problemático se o locatário precisar fornecer uma prova da sua residência para se inscrever em um emprego, obter um empréstimo ou até mesmo para votar. Por outro lado, a locação sem contrato escrito pode trazer alguns benefícios para ambas as partes. Por exemplo, pode ser útil para que os locadores que têm um imóvel vago queiram alugar o mesmo de forma rápida e prática. Também pode ser útil para os locatários que precisam de um lugar para ficar rapidamente e não têm tempo para passar por todo o processo de assinar um contrato de locação. No entanto, apesar dos possíveis benefícios, é importante lembrar que a locação sem contrato escrito tem muitas desvantagens e riscos associados. Desta forma, é recomendável sempre que ambas as partes considerem cuidadosamente suas opções antes de decidir seguir por esse caminho. Se ambas as partes decidirem avançar com a locação sem contrato escrito, é importante que tenham uma discussão e uma conversa franca e honesta sobre as expectativas e termos de acordo. É aconselhável documentar esses termos em algum tipo de forma escrita, mesmo que não seja um contrato formal. Isso pode ajudar a proteger ambas as partes no caso de um desentendimento futuro. Outra opção seria considerar o uso de um modelo de contrato de locação padrão ou contratar um advogado para criar um contrato personalizado. Isso pode garantir que ambas as partes estejam protegidas legalmente e possam evitar problemas no futuro. É importante lembrar ainda que o contrato de locação não precisa ser complicado ou caro. Muitos advogados competentes oferecem a criação de contratos de locação a preços acessíveis.
E além disso, é importante lembrar que a locação sem contrato escrito não é legalmente reconhecida em todos os lugares. Em muitas jurisdições, é necessário ter o contrato escrito para que a locação seja. É importante que as partes envolvidas pesquisem leis e regulamentos locais antes de decidir seguir por esse caminho. Em resumo, a locação sem contrato escrito pode ser uma opção conivente e rápida para ambas as partes. No entanto, a mesma apresenta diversos riscos e desvantagens associados à sua prática, incluindo conflitos de entendimento, problemas fiscais e dificuldade de comprovar a residência. Então, pessoal, era isso que eu queria trazer para vocês hoje nesse vídeo. Caso tenha ficado com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários.